Isaías, capítulo de número 40, nós vamos ler a partir do verso de número 28. Se você encontrar, eu te convido pela última vez a se colocar em pé, última vez nesse momento, né? Eu vi uma reportagem, um podcast com o atual presidente da Convenção Batista Fluminense, pastor Rafael Abdala, com o presidente emérito, que é o pastor Irlande Pereira de Azevedo, e o pastor Irlande está com 91 anos. E ele disse que em toda igreja que ele vai, ele tem um combinado com o Ministério do Louvor. Enquanto eles cantam, ele fica sentado, porque enquanto ele estiver pregando, quem senta é o pessoal do louvor. Eu vou chegar nessa fase um dia, né? Esperar pelo menos os 90 anos para fazer esse acordo. Diz assim a palavra do nosso Deus: não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Senhor, obrigado pela tua palavra. Ela é viva e eficaz, cortante como espada alguma de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medula, é apta para discernir os pensamentos e até mesmo as intenções do coração. Portanto, Senhor, através da tua palavra, fala conosco nessa noite, pois queremos e precisamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Irmãos, eu fui criado num tempo diferente, talvez o mesmo tempo da maioria dos irmãos aqui. E era um tempo onde os pais, eles colocavam os filhos para trabalhar. E se teve uma coisa que meu pai fez, muito bem feito, foi me colocar para trabalhar. Ora era trabalhando em obra, ora era trabalhando com reciclagem, o famoso ferro velho. Meu pai teve uma hérnia de coluna, quando eu tinha a idade de mais ou menos uns 10 anos, eu lembro que eu descia a escada apoiando ele, ainda pequeno, e com isso ele precisou sair da construção civil e foi trabalhar de vigia noturno. Eu não sei que vigilância noturna era essa, que quando ele chegava em casa no outro dia, ele estava novinho, zerado, para me chamar para fazer coisas simples, tipo carregar areia, pedra, tijolo, morro acima, ou então terra, morro abaixo. E o cansaço físico, ele é algo que assim, nos deixa numa condição de querer descansar. Mas, irmãos, o cansaço físico, ele não se compara a outros tipos de cansaço. Tem pessoas que estão espiritualmente cansadas, porque a vida tem sido difícil. Algumas estão
psicologicamente cansadas, e é uma linha muito tênue entre estar com um cansaço que seja psicológico e um cansaço que seja espiritual. Mas é certo que o ser humano, ele cansa. Alguns se cansam de lutar, não é? Porque às vezes a gente cansa, não é? Está fazendo uma mesma coisa e às vezes espera ajuda, espera que outros se levantem, seja isso em casa, seja isso no trabalho, seja isso no seio da família. É certo que o ser humano, ele cansa. Você pode estar aqui hoje e de repente o teu cansaço é físico. Talvez 1, 2 noites de sono bem dormidas vão resolver o teu problema. Talvez o seu cansaço seja emocional, psicológico, alguma coisa que está acometendo a tua vida, algum problema dentro de casa, de saúde. O Senhor está aqui e Ele contempla a tua vida e contempla o teu problema. E a boa notícia para mim e para você é essa: Deus continua sendo fonte que renova os cansados. Essa palavra foi dita por Isaías 600 anos antes de Cristo, mas ela está no jornal de hoje. O Senhor renova a força daquele que está cansado. Tem renovado as minhas. Eu acredito que tem renovado as suas. Mas é possível que na luta do dia a dia, eu e você precisemos ser lembrados e despertados para essa verdade, que é o Senhor que renova os cansados. O que esse texto, irmãos, tem a nos ensinar? Em primeiro lugar, Deus nunca se cansa de cuidar dos seus filhos. Ele não é como a gente, que cansa e às vezes deixa de lado. Não quero mais saber. O verso de número 28 diz: não sabe, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, nem se fadiga. Então, a boa notícia é essa: se eu canso, Deus não cansa. Se você cansa, Deus não cansa. Se eu quero desistir, Deus não desiste. Se você quiser desistir, Deus não vai desistir, porque enquanto nós nos cansamos, Deus permanece forte. Deus permanece forte. Guarde isso no seu coração. Deus continua trabalhando, ainda que eu pare, ainda que você pare. Ele não quer que eu pare. Ele não quer que você pare. Elias, depois de uma vitória retumbante contra os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, sobre a ameaça de morte de uma mulher chamada Jezabel, ele quis desistir. Ele entrou dentro de uma caverna. E o Deus que não desiste dos abatidos, dos angustiados, ou mesmo dos depressivos, ele foi lá naquela caverna resgatar o Elias. Irmãos, às vezes nós somos como Elias. Por uma questão menor do que outras batalhas que nós já vencemos na vida, a gente quer entrar dentro de uma caverna. O que era uma mulher para um homem que derrotou 850 profetas? Mas por conta dessa ameaça, ele foge, ele entra numa caverna. E por que ele faz isso, pastor? Sabe por quê? Porque ele cansou. E pessoas cansadas tomam decisões que não deveriam tomar. O limite das suas forças nunca será o limite
do poder de Deus. O poder de Deus é maior do que a minha força. O poder de Deus, ele, pelo contrário, ele faz com que a minha força, ela possa ser renovada. Então, a segunda verdade desse texto é que Deus conhece o cansaço dos seus filhos. Deus conhece o meu cansaço. Às vezes eu estou cansado e não sei nem a origem. Às vezes eu estou abatido e nem sei exatamente a causa do meu abatimento. E eu faço coro com o salmista, porque o salmista também passou por isso. O salmista disse em um dos seus salmos: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Em outras palavras, o salmista está dizendo: minha alma, que tristeza é essa? Que abatimento é esse? Me explica o que está acontecendo. E ele não disse que ele teve uma explicação, mas ele disse que ele ia esperar no Senhor, porque o Senhor renovaria as suas forças. Irmãos, Deus não ignora a dor humana. Ele vê lágrimas escondidas que ninguém vê. Ele conhece lutas que são travadas no silêncio. Ele conhece. Ele sabe das batalhas que ninguém mais sabe. Lutas que ninguém percebe e o Senhor está percebendo. Por isso é que ele vai dizer em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O lugar de ir, irmãos, é para os braços do Senhor. Ele conhece, Deus conhece a nossa exaustão, antes mesmo que conseguirmos colocar em palavras. Tem uma canção, né, da Lauriette, né, com gemidos que palavras não podem expressar. Eu elevo ao Pai as minhas orações. E a grande vantagem de falar com Deus é essa. Porque se eu for falar com algum irmão, se eu não me expressar com exatidão, com clareza, os irmãos não vão saber o que eu sinto. Para Deus, não. Um choro, uma lágrima, um gemido. Deus sabe o que é. Ele já deu o diagnóstico e o diagnóstico dele é preciso. Portanto, aquilo que você não consegue expressar em palavras, Jesus, ele já viu no teu coração. Às vezes, irmãos, é a oração que não tem palavra, mas tem presença. Você está ali. Porque às vezes, irmãos, a oração pode ter muitas palavras, mas nenhuma presença. E às vezes a oração, ela não tem muitas palavras, mas ela tem presença. Você está ali. E Deus sabe que você está ali. É como um culto. O culto mais povoado não significa dizer que para Deus é o povo mais presente. Porque às vezes num culto muito povoado pode ser que muitos não estejam presentes para Deus. Estão presentes para o cantor, estão presentes para o pregador, estão presentes para o conjunto, estão presentes para o amigo, mas às vezes não se fizeram presentes para Deus. E estar presente para Deus é estar lembrando o tempo todo, em todo o tempo, que é Ele quem cuida da nossa vida. É rasgar o coração diante dele e dizer: Senhor, eu estou cansado. Senhor, renova as minhas forças. Esse texto nos ensina que as nossas forças, elas são limitadas. Verso de número 30,
Os jovens se cansam, se fatigam, os mancebos certamente cairão. Isaías usa o maior sinônimo entre nós de vigor e de vitalidade, que são os jovens, para dizer que até mesmo eles se cansam. Até os jovens que nós julgamos serem fortes, resistentes, eles se cansam. E a mensagem para mim e para você é muito clara: ninguém é autossuficiente. Muitos jovens, nesse momento, estão com o pensamento de tirar a sua vida, porque não estão dando conta da sua existência. Muitas pessoas já tiveram durante a vida esse sentimento ou essa vontade. Por quê? Porque estão cansados. Um cansaço que dinheiro não resolve, cansaço que poder ou posição social não resolve. Até os mais fortes têm os seus dias de fraqueza. Aquele que confia apenas na sua própria força descobrirá cedo ou tarde a fragilidade do seu próprio coração, porque nós somos fracos. Quando os generais de guerra romanos, eles tinham uma vitória retumbante e eles voltavam para ser aclamados pelo povo, naquele cortejo, naquela carruagem que ia o coronel, o general de guerra, enquanto todos aclamavam ao redor, ia um escravo do lado dele, gritando no ouvido dele: lembra que você é pó, lembra que você é pó. Ou seja, estão celebrando a sua pessoa, a sua vitória, mas você continua sendo fraco, você continua sendo frágil. Nós continuamos sendo eternamente dependentes do amor, da misericórdia, da graça de Deus. E ai de nós, se Ele não renovar as nossas forças. Eu não volto no culto que vem, talvez você também não. Mas esse texto diz que a espera em Deus produz essa renovação. O verso de número 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Esperar em Deus, irmãos, não é cruzar os braços. Esperar em Deus é confiar naquele que eu não vejo, mas eu sei que existe, e eu sei que é galardoador daqueles que o buscam. Esperar em Deus é permanecer, mesmo quando tudo parece um convite à desistência. Esperar em Deus é acreditar mesmo quando não tem resultado, mesmo quando você se esforça e os resultados, eles são pífios. O salmista, no Salmo 27, 14, ele diz, e ele conversava muito com ele mesmo, ele diz: espera no Senhor, anima-te, Ele fortalecerá o teu coração, espera, pois, no Senhor. Irmãos, aquele que planta, ele joga semente na terra, ele cobre aquela semente, e por tempos ele não vê nada, ela some debaixo daquela terra, e parece que absolutamente nada está acontecendo. Mas em silêncio, uma vida está sendo gerada. Se você não está vendo nada, continue. Porque esperar no Senhor não é cruzar os braços. Esperar no Senhor é permanecer, mesmo quando tudo me faz um convite a desistir. Porque Deus trabalha, queridos, nos bastidores,
enquanto eu e você esperamos. A espera em Deus nunca é tempo perdido. Na verdade, a espera em Deus é um tempo de preparação. Deus está me preparando. Deus está te preparando. A espera de José era Deus preparando José para que quando ele chegasse aqui como governador do Egito, ele chegasse um ser humano melhor, uma pessoa mais bem trabalhada, polida para exercer a função que ele precisava exercer. Mas em último lugar, irmãos, esse texto ele nos convida a crer que Deus transforma cansados em vencedores. Se eu e você permanecermos, Deus vai transformar o que é cansaço em vitória. A promessa, irmãos, nunca foi ausência de batalha. A promessa é a certeza da presença de Deus durante a batalha. Olha o texto, olha a progressão. Subirão com asas, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Em outras palavras, Isaías está dizendo: olha, vai ter dia que você vai poder voar, você vai subir com asas como águia, mas vai ter dia que vai dar para correr, você vai correr. Agora, o dia que não der para correr, o dia que não der para voar, você não vai parar, você vai continuar caminhando. E em todas as fases desse processo, Deus vai sustentar a vida dos seus filhos. Às vezes, irmãos, parece que tudo está bem, está voando, está tudo correndo bem. Às vezes a coisa emperra um pouco, mas ainda assim parece que está correndo, está bom. Mas tem dia, irmãos, que é caminhar. Mas o importante é não parar. Quando a tempestade chega, a maioria dos pássaros, eles buscam seus ninhos ou abrigo seguro em algum lugar. Só tem uma ave, que é a águia. E quando a tempestade chega para a águia, ela não entra no ninho. Ela agiganta suas forças, aproveita aquele vento e sobe mais alto, porque ela sabe que por sobre as nuvens densas o céu está azul. Então aquilo que deveria ser um instrumento que a levaria para baixo, é um instrumento que faz com que ela voe ainda mais alto e alcance os céus. Assim, irmãos, faz Deus com seus filhos. A tempestade, que pode parecer destinada a te destruir, pode ser exatamente aquilo que Deus está usando para te lapidar, polir, para que você alcance patamares mais elevados. E aí, quando você achar que não tem força, lembre-se que o Senhor é quem renova as nossas forças. Quando você pensar que já está no fundo do poço, lembre-se do seguinte: não existe poço tão profundo que o amor de Deus não seja capaz de ir ainda mais profundo e te buscar de lá. Porque Deus te ama e Ele te quer bem. Eu queria te convidar a falar com Deus nesse momento. Se o teu coração está perturbado, se a tua alma está cansada, fale com Deus agora. Ele é aquele que acalma e acalenta o nosso coração.